Uma vida em 5 atos. Sogyal Rinpoche. Primeiro ato. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Segundo ato. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim levo um tempão para sair. Terceiro ato. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto ato. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Quinto ato. Ando por outra rua. Boa noite. Hoje é o nosso segundo dia da nossa aula da oficina do terapeuta de alta performance. Como vocês acabaram de ouvir o poema Uma Vida em 5 Atos, nós já podemos começar a imaginar qual é a palavra que vai se conectar com a palavra da primeira aula, da aula de ontem, e podemos já começar a fazer as nossas proposições, fazer as nossas conexões, fazer o que nós sistêmicos sabemos fazer muito bem, que são as ligações, né, as redes neurais e as conexões que podemos fazer com as palavras. Ontem nós tivemos como palavra norteadora a palavra confiança. E hoje nós vamos ter a palavra norteadora aprendizagem. Vocês podem perceber que esse poema ele vai falando de uma vida que vai mudando a cada passo, né? A cada ato tem uma pequena mudança que vai transformando até que no último ato ele caminha por outra rua. E é isso que é a nossa existência. Nós pensamos que não mudamos, pensamos que não aprendemos, mas nós estamos sempre em aprendizagem. Como eu fiz ontem, eu vou fazer hoje também. Vou buscar a origem da palavra aprendizagem. Então, primeiramente, essa palavra vindo do latim significa aprendere. Aprendere tem o significado de apoderar-se, de tomar posse. Posse do quê? Do conhecimento, né? Agarrar, pegar, se apoderar, se envolver com o conhecimento. O conhecimento, ele exige uma assimilação. Essa assimilação é um processo natural de envolvimento dos seres vivos com as coisas. E nessa assimilação a gente vai se empoderar, se apoderar, tomar posse. Então, podemos já nesse início pensar nessa palavra. E eu falei para vocês ontem que as palavras elas estariam conectadas umas na outra. Por quê? Que confiança estaria conectada com a aprendizagem? E eu vou explicar nesse primeiro bloco da nossa aula. Mas também temos essa palavra vinda do grego, que significa matesis. Matesis é ciência, né? Então, quem traz essa palavra para a nossa ciência é o criador da metafísica, o Aristóteles. Segundo Aristóteles, existe uma força, uma ação que chama devir. O devir é a própria mudança. Só aprendemos se aceitamos a mudança. Nada no mundo é permanente. Nada no mundo fica sempre igual. Tudo se transforma, como nesse poema. Podemos não perceber no primeiro momento,
mas quando chegamos lá, podemos encontrar grandes mudanças. Uma vez eu falei para um cliente meu que se todo dia ele cortasse um pedacinho muito pequenininho do cabelo dele, e todo dia ele fosse na frente do espelho e cortasse um pouquinho do cabelo dele, ele não perceberia que o cabelo dele estava ficando bem curtinho. Agora, uma pessoa que não visse ele durante um mês, quando o encontrasse, perceberia que o cabelo dele ficou muito curto. Mas ele, por estar cortando todo dia um pouquinho, ele não ia perceber. As mudanças ocorrem assim. Nós não nos damos conta. Nós não percebemos que envelhecemos. Nós não percebemos que mudamos de percepção. Nós não percebemos que mudamos o comportamento, porque nós estamos em nós, presos em nós. E estamos todo dia conosco. Mas quem está de fora, quem às vezes está longe, quando nos reencontra, depois de um período de estar longe de nós, vai perceber o quanto mudamos, vai perceber que estamos mais velhos, vai perceber que falamos diferente, vai perceber que usamos roupas diferentes, vai perceber que estamos agindo e pensando de forma diferente. Então, é inevitável que mudamos. E a mudança inclui evoluir, inclui crescer. Quando sofremos aprendizagem, estamos evoluindo. Então, toda mudança é aprendizagem. Toda aprendizagem é mudança. A palavra aprender está intrinsecamente ligada à palavra devir, porque é somente no devir, na mudança eterna de todas as coisas, que nós evoluímos. Quando nos propomos a aprender algo, isso nos levará a uma mudança permanente. Então, como diz a psicologia, como diz a filosofia, por exemplo, da metafísica de Aristóteles, tudo é cambiante. Não existe nada permanente. Tudo está sempre em mudança. Então, a aprendizagem é o que sempre vai acontecer nas nossas vidas. A cada cliente que atendemos, a cada livro que lemos, a cada movimento que fazemos, vamos aprendendo e vamos crescendo, evoluindo. E vocês devem estar se perguntando, né? Qual é a conexão entre a palavra aprendizagem e a palavra confiança? Então, eu vou falar o que eu posso conceitualizar ainda mais sobre segurança, sobre confiança. Nós só temos segurança quando temos paz de não ser ainda. Quando temos paz de compreender que nós não podemos saber todas as coisas. A segurança é a capacidade de buscar aquilo que podemos ser. Porque quando compreendemos que não somos, sabemos que podemos buscar aquilo que podemos ser. Então, gostar do que somos, mas também gostar do que seremos, é o que vai causar uma paz para a aprendizagem. Você vê como a palavra segurança, confiança está conectada com a aprendizagem? Porque se eu tenho paz, né? Se eu tenho segurança de ser o que sou e busco aquilo que eu não sou, aquilo que eu posso ser, eu vou estar promovendo a minha aprendizagem, o meu crescimento. Então, aceitar o que somos sem ficar estagnados e perceber os movimentos que existem para o nosso crescimento, isso vai nos levar para uma grande aprendizagem. Só de você caminhar numa certa direção, você já está fazendo o caminho. Então, você não precisa de uma hora para outra chegar lá no final. O processo é que garante a segurança. O processo de caminhar, de se movimentar, de ir em direção ao que você deseja é que vai tornar você seguro. Então, saber que você está na caminhada, então é começar o movimento.
Você percebe que confiança e aprendizagem geram o movimento, o crescimento? Então, se você quer se tornar um terapeuta de alta performance, você precisa se movimentar, você precisa começar, você precisa atender, você precisa ler, você precisa fazer supervisão, você precisa buscar o caminho certo que você está desejando. E é preciso então que você olhe para onde você quer ir e comece a caminhar nessa direção. Você, nos primeiros passos, não estará chegando lá, mas ao final dos 5 atos, você estará mudando a sua história, a sua jornada. Saber que não se sabe e caminhar na sua direção de conhecer, isso traz autoestima e segurança, promovendo a sua aprendizagem com paz e leveza. Então, vocês percebem então a conexão que existe aqui entre confiança, coragem, autoestima, autoconfiança e aprendizagem? Essas palavras conectadas entre si fazem sentido para quem quer se tornar um terapeuta de alta performance. E hoje aqui nessa aula, nessa segunda aula, eu vou apresentar para vocês como é o atendimento familiar, o atendimento casal e o atendimento individual na abordagem sistêmica. Mas antes de começarmos a discutir como que é essas formas de atendimento, eu digo para vocês e repito, saber que não se sabe e caminhar na direção de conhecer isso, de conhecer o que não se sabe, é o que vai trazer uma autoestima e uma segurança, promovendo a sua aprendizagem, para conseguir encontrar então paz e leveza nesse caminhar de atender, nessa evolução de trabalhar como terapeuta. Então, eu vou buscar com vocês mostrar esse caminho. Hoje, eu quero trazer então claramente essas formas de atendimento, essas 3 formas de atendimento. Então agora nesse segundo momento vamos passar a falar sobre atendimento familiar, casal e individual. Então, agora nesse momento eu vou passar para vocês uma aula sobre atendimento família e individual, que vai ajudar vocês também nessa busca por autoconfiança, por segurança no início da carreira profissional. É um vídeo muito interessante, eu espero que vocês aproveitem e eu já volto já aqui no estúdio. Oi, hoje nós vamos falar com vocês sobre o atendimento individual na abordagem sistêmica e o atendimento familiar. Eu vou sempre fazer essa diferenciação e vou mostrar para vocês como é possível atender tanto individualmente como a família, o casal. Como nas outras aulas vocês vão ver também o atendimento de casal, hoje nós vamos ver o atendimento especificamente da família e do indivíduo. Então eu quero começar falando um pouco da minha experiência prática desses atendimentos, né? Assim, geralmente as pessoas procuram um psicólogo individualmente. O terapeuta familiar sempre vai buscar atender o sistema, a família. As pessoas chegam no nosso consultório individualmente, mas na primeira entrevista, quando tu atende a pessoa individualmente, tu já vai começar a observar as necessidades. Se tu vai chamar o cônjuge, né, tu vai chamar o relacionamento casal, ou tu vai chamar o sistema familiar. Bom, muitas vezes as pessoas querem atendimento individual. Quando a pessoa quer o atendimento individual e você percebe que é possível fazer esse atendimento individual sem prejuízos para o paciente, né, sem prejuízo para esse cliente, onde o atendimento individual é uma necessidade, uma particularidade, a gente vai então fazer esse atendimento individual, vendo sempre as relações e percebendo como
o problema, a dificuldade que o cliente traz está inserido nesse contexto relacional, nesse contexto familiar, o casal, né? Mas às vezes a pessoa está buscando alguma questão mais específica, né? Como por exemplo uma orientação profissional, ou está buscando alguma questão de alguma dificuldade que está vivendo na carreira, ou realmente ela tem alguma coisa muito mais particular que ela não quer dividir com ninguém, que é da sua vida íntima, pessoal. Então a gente vai fazer a opção de atendimento individual. Durante essa aula, eu vou mostrar depois no final a diferença entre o atendimento individual e o atendimento familiar, né? Mas quando a gente percebe que o que a pessoa está trazendo está localizado no contexto das relações, é relacional, a gente vai tentar trazer mais pessoas para terapia, mais membros. Eu posso dizer para vocês que quando a pessoa chega no consultório sozinha e eu falo sobre a possibilidade de vir a família, no início a pessoa tem um estranhamento, ela não se vê conversando com os pais juntos ou com os filhos juntos, né? Mas quando eu vou explicando como é que é o procedimento, eu percebo que eles acham muito bom, acham uma boa ideia e eles se disponibilizam, né? Por isso que eu consigo dizer que um terapeuta sistêmico logo enche a sua agenda, né? Logo ele alavanca a agenda. Por que ele alavanca essa agenda rapidamente, né? É porque logo vão vindo outros clientes, né? E às vezes dentro desse universo da família precisa marcar várias sessões com membros diferentes. Às vezes a gente precisa trazer uma sessão só o casal, às vezes a gente vai precisar atender só um filho individualmente, às vezes a gente precisa atender os membros mais velhos, os avós, ou só as crianças. Então, isso vai diversificando a agenda com vários atendimentos diferentes da mesma família. Então, as famílias, quando se disponibilizam a fazer o processo terapêutico, elas vão percebendo a importância e como o atendimento para cada membro, seja individual ou no coletivo, no atendimento familiar, faz uma evolução bem rápida nesse processo, né? Então eu costumo dizer o seguinte, assim, que atender individual ou em família vai sempre depender dos objetivos do processo terapêutico, né, do que aquele indivíduo está procurando, e também muito da postura do terapeuta em entender que algumas vezes é preciso individual, outras vezes é preciso o casal, outras vezes a família, outras vezes só os filhos, né, outras vezes só os pais, às vezes os avós juntos, né? Então a gente pode pensar o seguinte assim, quem é que vem para terapia, né? Quem são as pessoas que podem vir para terapia num processo sistêmico? Às vezes podem vir para terapia, inclusive uma empregada que já mora há muito tempo, que já faz parte da família. Às vezes pode vir um animal, um cachorro, um gato, né? Já aconteceu muitas vezes. Porque esses animais também vão fazendo parte do sistema familiar e quando eles vêm junto, também facilita na observação das relações, né? Eles se soltam mais, ajudam as crianças a falarem, a se soltarem mais. Então, todos que constituem o sistema familiar, né, podem vir à terapia. E às vezes as pessoas que constituem esse sistema familiar não são consanguíneas, às vezes são um amigo que faz parte dessa família, às vezes é uma empregada, né, alguém que está muito próximo ali por muito tempo trabalhando junto com a família. E às vezes até um funcionário da empresa que há muito tempo convive com os membros da família, uma empresa familiar, onde tem um funcionário que é mais ligado a essa empresa, né, a essa família. Então, dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, que o terapeuta, não, eu pratico uma psicologia, né, sistêmica, onde eu não obrigo a família a vir toda, né? Eu acho que a gente pode ir devagarinho ganhando essa família, né? Porque às vezes vem o pai e a mãe, eles gostam da abordagem, eu proponho trazer os filhos, daí às vezes não vem todos os filhos,
ok, depois aquele filho que não vem começa a sentir que ele não veio, que ele não está sabendo o que está acontecendo, aí ele sente necessidade de vir, ou às vezes vem só a esposa com os filhos, depois o pai começa a perceber a necessidade também, a mãe convence. Às vezes eu também faço uma ligação, eu ligo convidando, né, aquele membro que não veio, explicando por que a necessidade dele vir, e geralmente, né, sou bem recebido, as pessoas atendem a minha ligação e acabam gostando da ideia e vindo, né? Então eu não vejo dificuldades em trazer a família. E também não vejo dificuldades em, às vezes, atender uma parte da família. E depois as outras partes vão acabar voltando, vindo, né? É importante sempre pensar que o terapeuta não pode se aliançar a ninguém, né? Ele precisa ter uma relação de neutralidade e sempre ter essa perspectiva de que todos estão implicados no contexto relacional, e se há um problema que essa família está querendo resolver, todas as pessoas têm a sua contribuição para resolver o problema e todas têm o seu envolvimento com esse problema. E aí quando tu tem essa visão de que não existe culpados nem responsáveis, mas existem pessoas envolvidas, implicadas, você vai ter uma atitude de neutralidade. Então tu pode contribuir muito mais para esse processo, né, quando tu estás ali de uma forma não julgadora, afetiva, que tu tem uma escuta amorosa, que tu se relaciona e interage de uma forma espontânea. Então, eu só estou fazendo agora aqui uma introdução a esse tema, né? E eu quero apresentar para vocês então as 4 fases desse início de um processo de terapia familiar ou individual, ok? Então eu vou mostrar para vocês como é que ocorre cada fase e essas nossas aulas então vai ser em 4 blocos. Vão ter blocos de mais ou menos 20 a 25 minutos para cada fase dessa. Então eu vou apresentar as 4 fases e falá-las todas de forma bem sucinta e depois eu vou aprofundando cada uma. Então, falando das 4 fases, nós temos a fase social, que é aquele momento que a família chega e a gente se apresenta, que a gente interage, que a gente apresenta o nosso trabalho, a gente fala quem somos, né? Qual é a nossa formação, qual é o nosso tempo de trabalho, como é que é a nossa abordagem, como é que a gente trabalha. E também recebe a apresentação dessas pessoas, pergunta quem eles são, entrevista eles, né? Sabendo um pouquinho de cada um para ver então essa fase de socialização. A segunda fase é uma fase de discussão do problema, que é quando a família apresenta o porquê está ali, né? Qual o objetivo, né? Por que eles vieram para esse trabalho, né, de terapia. A terceira fase é a fase da interação. Essa fase da interação eu ajudo, né, com dinâmicas, com técnicas, a família interagir entre si, conversando entre si, para que eu possa entender como é que eles se relacionam e entender um pouco dessa dinâmica relacional familiar. Quais são os padrões relacionais, né? Eu vou entender um pouco da hierarquia familiar, entender a forma como eles interagem, se relacionam. E a quarta fase, então, é a definição do objetivo da terapia. Essas 4 fases, elas podem acontecer na primeira sessão já, né, que é uma sessão de entrevista, né, a primeira entrevista ou a primeira sessão de terapia. Elas podem durar de 1 hora até 2 horas de sessão. O terapeuta pode definir com a família, se é uma família bem numerosa, às vezes precisa de mais tempo, né? Eu geralmente consigo fazer o atendimento em 1 hora, porque já tenho uma prática clínica muito grande, mas teve momentos que precisei fazer 2 horas de sessão, 1 hora e meia, né? Então eu combino sobre os valores honorários dessa sessão a partir da hora. Então eu cobro por hora, né? Não cobro por membro da família, né?
como também não cobro por membro do casal, eu atendo o sistema, então é a hora. Então, quando você recebe essa família, né, ela já vem sabendo que tu tem um valor. Geralmente eles vão estar ligando para a secretária vai dizer, ó, ele cobra 250 a hora da terapia. E aí, se ela fizer 2 horas, ela sabe que vai ser R$ 500, né? Se fizer 1h30, vou fracionar, né? Então vai ser o valor fracionado de 1h30, né? Então, é isso que eu quero apresentar para vocês, que são essas 4 fases, né? Fases. Então, a primeira fase é a fase social, né? A segunda fase é a da identificação do problema, né? De qual é o problema. A terceira fase é a fase da interação e a quarta fase, a fase é do objetivo terapêutico. E podem ocorrer todas essas 4 fases na primeira sessão, ou pode ocorrer em 4 sessões diferentes cada fase dessa. Tudo vai depender da dinâmica familiar, também de como o terapeuta está se propondo a trabalhar cada fase dessa. Então, agora eu vou falar de cada fase, uma por uma, para que a gente possa entender como fazer isso, né? Então, vamos para a primeira fase, que é a fase social, né? Essa fase social tem coisas muito importantes para a gente pensar, né? Primeiramente, é sobre como a família chega. Eles chegaram todos juntos, no mesmo carro. Eles chegaram, alguns membros chegaram depois, atrasados. Como é que eles se sentaram na sala de espera, né? Como é que eles estavam, né? Se eles estavam, dá uma olhadinha na sala de espera, como é que eles reagiram, como é que eles se movimentaram. Isso tudo já são dados que mostram o funcionamento dessa família. O quanto eles estão unidos porque vieram todos juntos, o quanto já faltou algum membro chegou atrasado. Isso já diz muito, né, nessa fase social. Depois, logo em seguida, quando eles sentam, né, nas poltronas na sala de atendimento, você vai observar como eles sentam, onde cada um senta. Porque tu vai perceber nesse sentar que existem as alianças, tu vai perceber subsistemas, tu vai perceber mais conexões entre alguns, mais distanciamento entre outros. É muito comum, às vezes, por exemplo, se os pais sentam nas pontas e os filhos sentam no meio, o casal está muito centrado na família e pouco na relação casal. Se os pais sentam juntos e os filhos sentam separadamente, dá de perceber que o casal está mais conectado, eles têm uma relação casal. Se um filho senta mais perto do pai, tem mais conexão com o pai. Se senta mais perto da mãe, mais conexão com a mãe. Se o casal senta meio virado de lado, cada um olhando para um lado oposto e olhando para os filhos diferentes, eles têm alianças com filhos diferentes e provavelmente esse casal está meio afastado ou em conflito. Observar então a forma como eles sentam no setting terapêutico dá muitos dados e muitas informações. E fazer uma brincadeira com esse sentar. Você pode trocar, mudar os assentos. Então, quem sabe, pai, você vai sentar do lado desse filho aqui. Pai, tu senta agora do lado da mãe. Filho, eu quero que tu fique do lado do pai, fique na frente, fique atrás. Tu mudar as posições que eles se sentam na sala vai também mexer com o inconsciente deles, vai mexer com sentimentos, vai mexer com fronteiras, e tu podes já começar a fazer um trabalho sobre os vínculos, sobre os afetos, sobre como eles se relacionam uns com os outros. Olha como é importante isso. Você deve até inclusive pensar como se você tivesse, sabe, fazendo o tatadrama, quando a gente usa os bonecos. Eu vou ensinar para vocês também como se usa o tatadrama, né? Que é
aqueles bonecos que representam a família, onde a gente coloca um mais perto, um mais longe, coloca uns se relacionando com os outros, vai mudando também as posições dos bonecos e vai vendo como é que as pessoas pensam sobre isso, né? Eu faço isso com famílias, eu pego as famílias e peço para pegar os bonecos e localizá-los. No individual também, assim, com bonecos, né? A gente chama isso de tatadrama. Vou ensinar para vocês isso. É uma aula bônus que a gente tem aqui, né? Que é a técnica de tatadrama. Mas pensar que a família também é como esses bonecos, né? Do tatadrama, que a gente pode movimentá-los dentro da sala e conversar com eles sobre como eles se sentiram, o que eles pensaram sobre esses movimentos, como que eles poderiam mudar também as posições, e por que aquelas posições, que sentido elas têm, que significado elas têm. Nossa, dá de fazer, gente, um monte de possibilidades, brincar, né? Brincar, usufruir disso, né? Para que a família possa sentir bem acolhida. Esse então é um processo social, porque nesse momento você está conhecendo cada membro ao fazer isso. E eles vão se apresentando, você vai perguntar o nome de cada um, a idade, né, o que eles estão fazendo. E é muito importante pensar que nesse momento de socialização, você tem que dar voz para todos, né? Tem que fazer todos se sentirem incluídos, valorizar todos os membros da família. Eu costumo assim usar nesse momento de socialização muito as crianças, porque as crianças são muito espontâneas e verdadeiras e elas podem revelar muitos segredos da família, né? Elas podem mostrar bastante do funcionamento familiar. Então fazer perguntas para a criança e incluir bastante elas, usá-las como coterapeutas, né? Elas adoram ser um terapeuta junto com o psicólogo. Então é um momento também descontraído, tu pode interagir de um jeito divertido, né, fazendo algumas brincadeiras bem humoradas e daqui a pouco todo mundo está mais descontraído, mais solto e aí tu está começando já a conhecer a interação e a relação, né? Essa é a fase social. A fase social ela é uma fase bem intuitiva também, né? Quando a gente fala intuitiva, a gente está falando de o terapeuta se sentir dentro desse processo. Como é que ele está sentindo essa família? Né? Se essa família deixa ele tenso, se essa família deixa ele apreensivo, deixa ele mais alegre, descontraído, se essa família deixa ele mais desanimado ou com medo, ou essa família deixa ele se sentindo mais empoderado, mais forte, mais seguro, mais valorizado. Então, tu também precisa, como terapeuta, sentir o que tu estás sentindo, né? Então se dá conta dessas sensações que tu tem diante dessa relação com esse sistema. É um outro elemento nessa fase de socialização. Como você está sentindo a família durante essa apresentação. Tudo isso são dados que vão fazer você depois fazer intervenções. Porque se você devolve depois essas percepções, essas sensações, as ideias que surgiram, né? As sensações que vieram, as emoções que apareceram, tudo isso já é uma intervenção poderosíssima para a família. Às vezes nós terapeutas nem percebemos que no fato de mudar as pessoas de cadeira, de falar sobre um sentimento que tivemos, de usar a criança para falar algo, né, para a família, para o terapeuta, isso já provoca, a gente não percebe, mas isso provoca grandes mudanças, grandes sensações, percepções novas nessa família, né? Então essa é a fase social que a gente trabalha. Então vamos encerrando aqui a fase social e eu vou passar então para a segunda fase.
Então, vocês gostaram da aula? Eu achei essa aula muito bacana. Ela tem continuidade, como vocês perceberam, né? Vocês viram ali, então, a primeira parte, que é a parte da socialização, né? Nós temos mais 4 partes ali ainda, né? Porque depois no final a gente faz uma comparação entre o atendimento individual e o familiar, né? A gente faz uma divisão entre isso, mostrando claramente o que é o individual e o que é o casal. Mas hoje não é possível a gente fazer aqui porque a gente tem tempo, né? A gente tem 1 hora só de aula aqui, né? Estou fechando agora a nossa aula para dizer para vocês que amanhã nós vamos ter então a entrega de um material que a gente vai trabalhar o planejamento estratégico para o consultório. É uma ferramenta que a gente prometeu ali na nossa inscrição, né? Quem fez a inscrição viu que nós produzimos esse círculo, né? E então é um círculo que mostra como pode ser dividido a vida profissional e como que a gente pode planejar cada área. Eu tenho uma técnica que eu vou explicar, né? Então a gente chamou esse de círculo do impulsionamento do terapeuta sistêmico. Então esse círculo do impulsionamento do terapeuta sistêmico é bem proveitoso, bem útil para fazer planejamento para a carreira, para o início da carreira. Eu faço isso amanhã no primeiro momento e aí também apresento para vocês o meu curso de formação sistêmica. Espero vocês amanhã para vocês aprenderem mais comigo. Espero que vocês tenham curtido essa nossa aula de hoje. E deixem recados, deixem mensagens, o que vocês precisarem, podem perguntar ali, que eu vou responder a todos com o coração aberto, né? E, mais uma vez, não esqueçam da palavra ter fé, que é a nossa palavra do primeiro dia, que era confiança, que é ter fé. E a nossa palavra de hoje, que é aprendizagem, que é um movimento de assimilação, onde a gente sempre vai estar se envolvendo com um novo conhecimento e se transformando, crescendo, aprendendo. E amanhã eu entrego outra palavra em cima do planejamento e a gente pode fazer um início desse planejamento da vida profissional de vocês. Obrigado, boa noite e até amanhã.